Olá, tudo bem com você? Retornamos para mais um bate-papo. Hoje vamos começar o nosso assunto a respeito da criança autista. Olá, tudo bem? Como eu disse no último bate-papo, hoje a gente já começaria a ter uma visão diferente da criança que apresenta algum problema. Então, nós vamos falar de umas crianças que têm toda aquela birra, às vezes a não compreensão, a agressividade, mas que tudo isso é gerado por uma patologia. O mais comum que nós temos hoje no nosso meio é a criança autista. Então agora nós vamos fazer uma parada, porque a gente tem que identificar o que é uma criança autista, né? Todo mundo fala, o autista, o TEA, né? TEA é o nome que se dá para essa doença, é o transtorno do espectro autista. Então eu vou falar para você o seguinte, antigamente, alguns anos atrás, né? O autista tinha algumas classificações, né? Ele era um autista, assim, de um grau um pouquinho mais intelectual, voltado, ele tinha toda a parte intelectual dele extremamente bem desenvolvida, chegando próximo à genialidade, e ele recebia o nome de síndrome de Zaban. Depois você tinha um autista também que tinha uma facilidade de aprendizado, mas ele era um pouco agressivo, ele era do contra, ele tinha umas outras qualidades que recebia o nome de síndrome de Asperger, aportuguesado, ou no original, síndrome de Asperger. E isso daí ia por aí afora várias classificações do mesmo tema e da mesma patologia que tinha, no geral, o nome de autismo. Isso começou a criar uma certa polêmica do que uma criança com uma síndrome devia fazer, que tipo de terapia ela devia receber, que tipo de benefício o governo deveria dar, qual é o grau desse autismo. E, de uns anos para cá, tudo isso caiu por terra. E hoje nós temos no CID, que é o Código Internacional das Doenças, tá certo? O número F840, que é o autismo infantil. Todos são classificados, desde aqueles que têm um autismo quase que imperceptível, até aqueles que são extremamente problemáticos e precisam de muita atenção e muita terapia. Isso daí, o CID-10, né, que é o F840, o autismo infantil, ele tem o nome de TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, que é o F84, que engloba todas as espécies, os tipos de autismo, nós temos dentro dele o F840, que é o autismo infantil. Por que autismo infantil? Porque o autismo é uma patologia que ela pode ser muito bem controlada. Quando ela é tratada, muitas vezes ela pode passar desapercebida, mas ela não tem cura. Ela tem que estar sempre num tratamento, num desenvolvimento. Então, hoje você tem autistas que são adultos. É por isso que tem o transtorno do espectro autista, que aí pega toda essa faixa etária, né? Muito bem. Quando a gente começa a detectar que uma criança pode ser autista? Veja, não é um diagnóstico muito fácil para quem não está acostumado com ele. Então, existem certas características que você tem que olhar. Às vezes passa despercebido por um médico que não está acostumado a lidar com isso. Muitas vezes essa criança já vai ter 2, 3 anos quando a professora lá da escolinha maternal chama você e diz que o seu filho tem algum problema, acho melhor a senhora levar no neurologista. Por que que eles mandam no neurologista? Porque na cabeça deles o neurologista é a pessoa, é o especialista desse assunto. Não, esse assunto não cabe só à neurologia. Nós temos muito psiquiatra infantil que também trata do autismo, né? Ele pode ser detectado por muitos psicólogos.
por muitos terapeutas. Enfim, a gente tem que estar sempre atento e começar a ler aquele rol de, de sinais que a criança mostra que possa nos levar a esse diagnóstico. O primeiro sinal que você já começa a perceber, desde muito cedo, por volta dos 4, 5 meses, é que você chama essa criança e ela não olha. Então você chama a criança e ela não olha. E de vez em quando ela olha. Quando a gente vai crescendo, não tem o de vez em quando ela olha, ela tem que olhar sempre. Mesmo que ela não goste de ser chamada. Então, vamos supor lá, ô Matheus! E o Matheus parado. Não olha, ele não para, né? 4 meses, na verdade, ele vai estar deitado, ele deveria mexer a cabeça ou procurar você. Ele não faz isso. Às vezes ele vai começar a atender um chamado um pouquinho mais tarde. Mas assim, ele não tem aquele desenvolvimento normal de uma criança. Ele é bem disperso, você ensina ele a bater palminha, ele não aprende, você manda ele dar tchau, ele não dá. E às vezes ele até tenta fazer isso e consegue algumas vezes, até mais ou menos um ano e pouco. Você tem criança que às vezes começa a falar e depois ela regride. Mas desde o início, esse desenvolvimento não foi considerado normal. Ele não vem, sabe aquela carteirinha que eu falei lá naquelas primeiras conversas nossas? Lá tem todo o desenvolvimento que é considerado normal. O que o seu filho deve fazer com 1 mês, o que o seu filho deve fazer com 2 meses, com 3 meses. Então, o autista ele já vem com esse desenvolvimento arrastado. Alguns andam muito rápido, outros demoram para andar. Alguns até começam a falar e regridem, outros não falam. E normalmente o que leva a pessoa no pediatra, assim, com essa dúvida e essa interrogação que, ai, será que meu filho tem algum problema? É quando essa criança chega com 2 anos, 2 anos e meio, e ela não fala. Alguns pediatras têm o bom senso e falam assim, não, olha, vamos numa fono, eu não estou vendo nenhum outro aspecto dessa criança, vamos procurar uma fono. Aí a fono, às vezes, quando vai tentar trabalhar mais profundamente, ela já percebe alguma coisa e aí ela manda para o neurologista ou para o psiquiatra infantil, tá certo? Para que esse diagnóstico seja fechado. O que não pode é o pessoal da área médica, quando uma mãe chega nesse desespero, olha, meu filho está com 2 anos e meio, ele não fala nem papai, nem mamãe, ele não fala nada, ele só grita. Ah, é o tempo dele. Não, não é o tempo dele. A gente tem uma escala para seguir, a gente tem um ritmo de desenvolvimento para seguir. Se eu estou fora dele, e muito fora dele, aos 2 anos e meio de idade, eu tenho que tomar uma providência. Então, o caminho é esse. Às vezes, tem aquele avó que fala, olha, não, e o pai demorou para falar. Aí você não dá muita pelota e põe esse filho na escola. E aí a professora da escola vai te chamar e vai dizer assim, com toda a delicadeza do mundo, que você tem que procurar um neurologista, porque a criança não está se adaptando, ela não está conseguindo acompanhar a escola. E aí você vai no neurologista. Aí você chega no neurologista e eu sou neurologista infantil. E é uma coisa muito difícil para a gente que está sentado desse lado da mesa, porque às vezes na primeira consulta vai o pai, a mãe, às vezes vai a avó junto, né? E isso quando não era pandemia, tá, gente? Porque agora na pandemia só pode ir uma pessoa. Mas aí todo mundo fala ao mesmo tempo e você está só de olho na reação daquela criança que não passa nem 10 minutos e que você chega à conclusão que ela é um autista mesmo, apesar de tudo que estão falando. Então, eu vou falar para vocês o que eu olho na criança, que aí você vai poder olhar também. Essa criança, quando vai pegar um objeto, ela pega do mesmo jeito que eu pego. Por exemplo, eu vou pegar meu óculos. Eu pego assim, ó. Ó como a minha mão fecha. Criança autista faz isso. Ó.
ela dobra os dedos para pegar, né? Isso chama hiperflexão. Tudo que ela vai fazer, parece que os dedos estão dobrados. Ela não tem a mesma, sabe? O movimento que a gente tem. Muitas vezes, aquela criança, ela anda saltitando na ponta dos pés. Ela não consegue pôr a planta do pé inteiro no chão, né? Ela não consegue pôr o calcanhar. Então, ela vai que nem uma bailarina, tá certo? Essa criança entra, ela olha e ela olha para o nada. É como se fosse o vazio, é como se você não existisse na frente dela. Isso é muito fácil você aprender a diferença desse olhar, porque você pega o seu olhar no espelho e vê como você fixa. E você olha para o autista, é completamente diferente o fixar de olhar dele. Essa criança, ela está sempre isolada. Muitas vezes ela entra num lugar já chorando, se agarrando, com medo, não tem o que você fale que ela compreenda. Você chama o nome, ela não atende. Ela vai se isolando naquele mundo dela fechado. E normalmente essas atitudes de que eu estou me agarrando é medo mesmo, gente. Eles não toleram a mudança de rotina. Então, sair da casa deles para ir para uma escola, ou sair da casa deles para ir num consultório médico, mudou a rotina. E isso dá um desespero muito grande na criança. Então, tudo isso, quem convive com a criança, tem que olhar, mas olhar de uma forma muito séria, sabe? Sem você tentar dar desculpas. Ah, ele olha quando ele quer. Ele obedece quando ele quer. Não, a gente tem que seguir aquele desenvolvimento, né? Mãe, quando você vai numa festa, que é uma pergunta que eu faço, e tem outras crianças, como que é o comportamento dele? Aí ele brinca com as crianças. E você está vendo que ele não brinca com as crianças por causa de toda a característica que ele tem. Aí você fala, mãe, mas espera um pouquinho só. Vamos definir direito o que é brincar com a criança. Ele pega um brinquedo, ele troca, ele faz aquela interação, ou simplesmente a criança está ali do lado dele e é como se a criança não existisse. Ah, isso, doutor, ele fica ali no meio, mas assim, ele não dá muito bola porque as crianças estão fazendo, não. Isso é a falta de interação social. Normalmente é o que mais chama a atenção das professoras. Aquela criança vai começar a ir para a escola, ela se isola num canto, ela não quer uma companhia, ela tem aquele olhar apavorado, ela não quer a mudança da rotina. Você vê que é uma série de coisas, né, que a gente vai falando para você, que o neurologista que está acostumado, o psicólogo mesmo, a fonoaudióloga que vê esse tipo de pessoa todo dia, ela bate o olho, ela já vê que existe uma coisa diferente. Ninguém é gênio não, viu? Porque eu bati o olho, eu sou gênio. Não, é de tanto que a gente vê, tá certo? Então, essas coisas que eu estou chamando a atenção e que no início do nosso próximo bate-papo, eu vou deixar bem claro para você, que você deve prestar atenção, é onde desperta que o meu filho pode ter algum problema e ele pode ser um autista. Quando você vai ao neurologista, o diagnóstico é totalmente clínico. Existe um exame que chama X-frágil, mas que ele é muito difícil de dar algo que seja realmente concreto para você fazer uma avaliação. Então, você tem aquela escala de autismo, né, que você aplica, você conseguiu lá X pontos, aí você tem um diagnóstico de autismo. Nós estamos terminando agora, né, esse assunto, porque já deu os nossos 15 minutinhos, mas é um assunto muito interessante, muito legal, porque não precisa ser só para o seu filho, pode ser para o seu sobrinho, para o seu afilhado, aquela mãe que não consegue ver. Quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, o nosso pedido. A gente enche a paciência com isso, né, povo? Mas a gente precisa deixar o seu pedido de like, de dislike. Curta a gente nas redes sociais, tá certo? Até o final quando eu me aposentar, eu vou conseguir decorar isso aqui, ó. No Facebook e no Instagram é @doutora Silmara Oficial. No YouTube você vai me encontrar como Silmara Castelar Rodrigues.
E o WhatsApp nosso é 19 997 437843. Estamos à sua disposição. É um assunto que nós estamos começando agora, muito interessante, que vai surgir muita dúvida. E, por favor, entre em contato com a gente, né? Vai mandando o seu recado, que nós vamos responder. Bye, bye.